Olá, turma aí de olericultura. Vamos começar mais uma aula aqui, a aula que eu fiquei devendo de sábado, tá? Eu no sábado não estava muito bem e acabei deixando para gravar hoje, segunda-feira, e já estou já enviando essa aula de sábado para vocês, tá? Bom, o tema hoje de olericultura é o uso da plasticultura, né, dentro da olericultura. Isso daí já é uma técnica bem difundida, né? Principalmente o uso do mulching plástico, que substituiu aí serragem, capim, que veio tecnificar e melhorar muito a produção dentro da olericultura, né? Agora já entrou. Bom, basicamente se usa bastante tanto na produção de frutas como de folhosas, né? Aqui você vê a área de produção aqui de tomate. É, Aqui foi feito todo o preparo de adubação, colocar as mangueiras de irrigação ou de fertirrigação, tá? Porque o tomate é muito exigente em nutrientes, então só a adubação feita no plantio não é suficiente, principalmente que pode ocasionar aí problemas de deficiência de cálcio, né? Como falei na aula de tomate, tomate é bem exigente em cálcio. E aqui foi feita a colocação do plástico no canteiro. Aqui existe também hoje algumas empresas que trabalham basicamente sobre tomate que ainda está vigente patente, né? No caso tomate grape, que a empresa ela te manda a muda, ela te manda os sacos de cultivo, né? Os bags de cultivo, já com o sistema já de irrigação implantado, com tudo, você leva para a sua estufa, instala e você paga uma porcentagem aí da patente desse tomate. É uma técnica hoje para o grande produtor, aquele que trabalha com alta tecnificação e que tem pouca mão de obra. É uma técnica bem difundida, bem utilizada e toda ela está baseada nesses bags, nesses sacos plásticos, tá? Que eles são com uma solda eletrolítica que você faz toda a parte de vedação do saco e ele já vem com uma adubação básica aqui para o cultivo do tomate. Então, é um tomate que é caro produzir, então ele precisa de uma mão de obra qualificada. O mercado consumidor é um mercado seleto, então não adianta produzir tomate grape para vender na feira, tá? Ou vender para os centros atacadistas, tipo CEAGESP, porque você não vai atingir o preço de custo de produção. Tá? Aqui é uma área de experimentação, de lançamento de novos cultivares, né? Aqui é da Isla, né? Lançamento de novos cultivares. Todo o plantio é feito em cima do plástico. Você pode tanto fazer irrigação planta a planta por gotejo, pode fazer irrigação por aspersão, porque como o plástico é furado, a água escorre pelo furo e mantém a planta desenvolvendo. Depois eu vou mostrar a horta aqui, a foto da horta lá da fazenda, que foi cultivada por sistema de aspersão. Tá? Legal assim que culturas mais longas, que produzem por um tempo maior, tipo berinjela, jiló, pimentão,
você consegue alongar esse período de produção, porque diminui demais a questão da incidência de doenças, também a questão da diminuição de temperatura de solo. Então aqui, já nas grandes plantios já mais tecnificados, né, você encontra isso em Mogi das Cruzes, encontra em Ibiúna, que são o equipamento para colocar o mulch em plástico, que ele já vai desenrolando, ele já vem enterrando as laterais e já vai desenrolando aqui a mangueira de gotejo. Tá? Alguns equipamentos desses também já furam para você depois vir fazer o plantio. Tá? Ó, esse aqui, ó, ele está colocando o mulching, aqui ele está colocando o adubo e aqui essas rodas aqui vão fazendo os furos aqui para o plantio. Esse daqui já é um canteiro mais estreito, provavelmente para plantar culturas mais arbustivas, né? Brócoli, couve-flor, quiabo, esse tipo de cultura que o espaçamento é maior entre os canteiros e os canteiros são menores, né? Também basta você regular aqui, ó, isso aqui é ajustável, e você pode determinar aqui a largura do seu canteiro com o mulching. Lembrando que esse caso dessa máquina aqui, ela só coloca o mulching, mas tem a máquina que ela afofa a terra, monta o canteiro, coloca o mulching e a mangueira de irrigação e faz o furo. Também existe no mercado os rolos que já vem furado de acordo com o espaçamento da cultura, tá? Então ele já vem com o furo já de fábrica. Então aqui é outra máquina, essa aqui é uma máquina que ela está levantando o canteiro e colocando o mulch. Isso aqui é na região do Japão, que está fazendo a colocação do mulch em plástico, aqui com aquele trator tipo Tobata, né? Isso aqui do Yamaha, né? Só que aqui ele vai andando para trás, né? Ele vai caminhando para trás, engata a ré no tratorzinho, ele vem aqui nessa peça desenrolando. Só que vocês viram que interessante? Tem o plástico preto, o branco, o prata, e ele está colocando aqui um plástico transparente. Por que será que está se fazendo um mulch com plástico transparente? Basicamente porque o problema maior aqui é frio. Então, nas regiões mais frias se usa aqui um mulch transparente porque ele cria uma estufa no canteiro e ajuda a manter a temperatura. Tá? Porque se a temperatura vai muito abaixo de zero, o canteiro também congela. Então, dessa forma, você consegue manter o canteiro mais aquecido. Uma outra técnica bem difundida aqui é o uso dos bags com o sistema de irrigação para cultivo de morango. O grande problema hoje da olericultura é mão de obra. A horta precisa de muita mão de obra. Então, como não se encontra mão de obra hoje com facilidade e a que existe não busca capacitação técnica, o que se precisa? Desenvolver técnicas onde você, com pouca mão de obra, possa conduzir a sua produção. Então, morango no chão dá muito trabalho. Hoje o morango suspenso tem crescido bastante dentro de estufas, com a vantagem que eu consigo alongar mais esse período de produção, né? Dá para controlar melhor a questão de fotoperíodo, né? Inclusive alguns colocam até iluminação aqui, ou iluminação não, eles
eles diminuem aqui, no caso do morango dia curto, eles diminuem aqui a entrada de luz para diminuir o dia, porque o morango de dia curto ele só produz nos períodos onde a noite é longa e o dia curto. Embora que existam as variedades hoje indiferentes a fotoperíodo, que se planta normalmente nos meses aí de agosto, quando já está acessando aí a produção do moranguinho de dia curto, que é um morango de inverno. Vantagens do uso do plástico na olericultura. Primeiro, elimina a capina, diminui, você não vai precisar fazer a capina dos canteiros. Segundo, você não danifica a raiz porque você não está fazendo a capina. Você mantém a umidade do solo, porque o sol não bate direto no canteiro. Você controla a temperatura do canteiro. E aquela água que bate na terra, espirra na folha, ela se torna aquela terra que espirrou inóculo de doença. Se não espirra a terra nas folhas, você tem uma folha com mais sanidade. Além do que, no caso do morango, que ele não pode ter contato com umidade, que ele apodrece com facilidade. Aqui é o uso da plasticultura aqui no chão, né? Que você forrou aqui com plástico, isso aqui, região de Atibaia usa bastante. E aqui também com controle aqui de luminosidade e também a questão de proteção contra geadas, proteção contra chuvas de pedra, né, dentro da produção. O morango tem uma característica assim, quando você planta ele numa área, você não pode repetir na mesma área plantio de morango. Então, boa parte do plantio de morango é feito com áreas arrendadas, onde ele vai arrendando áreas e mudando, tá? É praticamente um plantio migratório. Por isso que aquele plantio em bag é interessante, porque depois do substrato que você cultivou o morango, você vende ele para a área de paisagismo, para cobrir grama, para plantio de frutíferas e vasos, e você traz um substrato novo para o plantio do próximo ano. Então você não precisa mais fazer esse plantio migratório, mudando de região para região. Bom, quando você não tem equipamentos mais sofisticados para colocar o mulching, tá? O mulching plástico, a gente prepara o canteiro e depois faz tudo manualmente. Então, aqui, num dia de estágio lá na fazenda, a gente fez um passo a passo lá da montagem e eu vou mostrar esse vídeo agora para vocês, tá bom? Aqui o Lucélio está com a encanteiradeira levantando os canteiros. E aqui a gente já iniciou a colocação do composto orgânico no solo. Na verdade, estava planejado para fazer essas atividades aí com vocês lá. Eu até comprei um mulching plástico, mas, né, infelizmente, não foi possível fazer aula prática lá na fazenda. Para o plantio aqui, ó, o que a gente faz? Retira um pouco da terra aqui da borda, dos dois lados, porque essa terra vai devolver ela de novo aqui
para fixar o plástico no canteiro, tá? É importante que para fazer essa operação não pode ser dia de muito vento, tá? Você não consegue esticar o plástico sobre o canteiro, tá? Aqui tá, depois coloca a terra aqui, ó. Na época lá o Zé vinha com o pé, tá? Compactando essa terra aqui na lateral, tá? Para poder fixar bem no canteiro. Você pode colocar esse plástico aí e deixar ele até o dia que você for decidir plantar. Aí você só vai abrir os furos no dia que você for iniciar o plantio. E o bom é que já vai abafando, que não vai nascer muito mato. Principalmente essa área aí tem bastante tiririca. O plástico, você vai no mercado e já pede o plástico para mulch. Você tem a percepção assim que o plástico é meio vagabundo, muito fininho, né? Mas na realidade o material dele é feito com uma resistência bem grande, inclusive aos raios UV, né, que degradam o plástico. Eu fiz um teste lá colocando um plástico mais grosso, desse plástico preto. Quando o sol bateu nele, ele se desfez todo, tá? Esse é o plástico branco e preto. O lado preto fica para a parte de baixo, tá? Ele não dá entrada de luz, então inibe aí o crescimento de erva daninha. E a parte branca ajuda a refletir a luz do sol. E traz dois benefícios. Um deles, que o canteiro não fica muito quente, tá? E a luz que bate no plástico, ela reflete e confunde os insetos. Então, com isso, diminui bastante o ataque de pragas, principalmente aí os insetos, os safídeos, né? Diminui muito o ataque. Então, ele traz esse benefício. Então, gasto menos água porque diminui a evaporação, não diminui mão de obra porque eu não preciso capina, né? E ajuda a controlar pragas. Além de outra vantagem que a verdura sai limpinha, né? Depois eu vou mostrar as fotos para vocês. Eu não vou precisar, depois da colheita, levar num tanque e lavar a verdura para comercialização. Eu posso vir direto no canteiro colher e já ensacar. Então aqui, ó, eles estão agora calçando as laterais do plástico, tá? Pro vento não entrar aqui por baixo e levantar o plástico. A hora que molhar essa terra na lateral aqui vai compactar e aí vai ficar bem firme. Eu cheguei a usar um plástico desse eu fiz uma adubação orgânica bem pesada e eu consegui usar por três plantios diferentes.
praticamente em 3 horas aí nós deixamos aí 3 canteiros aí forrados. Aqui o que a gente fez, uma irrigação aqui localizada com espaguete, vaso, buraco a buraco, tá? Então, dessa forma aqui a gente nós plantamos aqui couve, plantamos brócolis, couve-flor, tá? E gastando menos água. Tá? E aí aproveitou para ensinar os alunos aí a montar a irrigação, que é uma abordagem que depois eu vou falar para vocês. O nó crítico hoje dentro da olericultura é água. Precisa muita água para cultivar as olerícolas. Então, se a gente conseguir fazer a irrigação localizada, gasta menos água e ao mesmo tempo você consegue fazer a adubação líquida aqui direto no pezinho da planta. O sistema de irrigação por espaguete é o mais barato que tem. Então aqui, ó, ele está encaixando aqui no furo da mangueira e aqui fixando aqui onde vai colocar a plantinha. Ó, e agora que eles já estão colocando as plantas. Tá, aqui acho que foi isso aqui, é a abobrinha, aquela abobrinha de mota ou abobrinha casseta, né? Alguns produtores, como essa parte aqui não está coberta, eles passam herbicida só nas ruas, tá? Então, quando não é produção orgânica, né, que é o sistema convencional, se usa manter essa área entre canteiros limpas com herbicida. Fiz aí uma experiência lá já no passado de cultivo de pimenta direto no saco de substrato e já está há 2 anos produzindo lá, tá? Dentro do saco de substrato lá em cima das bancadas de terra, tá? Produzi bastante pimenta, aquela pimenta armaneira com a pimenta forte. Ó, para você ter uma ideia como é fácil, ó. Aqui ela não é aluna, é a namorada do aluno, foi participar lá no dia do estágio, ela já foi ajudando, ela já foi furando, ajudando a plantar. E para ver como que é extremamente fácil, tá? Essa área todinha de produção era o que a gente produzia aqui para a lojinha que tinha na faculdade. Bom, aqui os passos dele é preparar o canteiro. Aqui ele está espalhando composto orgânico. Aqui o caso era esse daqui era esterco lá da cama de produção lá dos caprinos, tá? E como a área era muito extensa, o que fez? Nós esticamos o plástico e fomos a cada 4 metros, 5 metros fazendo montinhos de terra para manter ele fixo enquanto a gente ia, ó, tá vendo? Foi deixando os montinhos para calçar ele. Aí a partir daí nós já fomos colocando aqui a terra na área total. Essa área aqui nós cultivamos aqui pimenta cambuci, tá? Aquela pimenta doce. Já faz tempo, hein? Lembra, para ter uma ideia, foi quando se implantou aqui o maracujá lá.
E aqui a parte lá de cima, onde a gente... Aqui aquela parte da irrigação que estava montando no vídeo é essa parte aqui, ó. E a parte de baixo a gente já foi refazendo, tá? E colocando o mulching. Só que aquele lá nós colocamos um mulching branco e esse é o prata. O prata tem o mesmo efeito do branco com relação à refração de luz do sol e diminuição aí do inseto. Tá? Esse aqui é o preto e prata. Um lado é preto, a outra parte é prateado. Tá? Então, existem várias assim, tecnologias na área de produção aqui do mulching. O plástico ele vem dobrado, né? E aí você vai abrindo, ó, a parte interna é a parte prateada. E a gente vem calçando ele. Nossa, isso aqui elimina muito mão de obra, hein? Mas muito mesmo. Tá? Depois da implantação, nós tínhamos que se preocupar só com as adubações de cobertura, tá? Para isso, nós fizemos aqui uns furos entre as plantas para colocar o adubo. E esse sistema de irrigação aqui foi todinho sistema por aspersão. Então agora, depois que colocou eles, aí só vai encostando a terra aqui. Se fizer um dia quente, o bom que o plástico fica mais mole e aí na hora que o tempo esfriar, ele fica bem esticadinho. E aqui toda a área aqui já coberta com plástico, esperando para furar. E aqui, o plástico depois de colocado aqui, foi feito os furos, tá? E para isso a gente usou um cano lá da hidroponia, que foi feito alguns cortes serrilhados nele, né? Para formar pontas para poder furar o plástico. Ó, exatamente isso aqui, ó. Nós cortamos com uma serrinha e foi fazendo pontas no cano, tá? A gente pegou um cano velho mesmo para fazer. Tem gente que faz isso com uma esmerilhadeira num cano de inox, que aí ele fica para a vida inteira, tá? E aqui você só vai batendo e retirando aqui, tá? Então, é uma operação assim bem simples e você só precisa ter o jeito. Aqui no caso é plantar alface. Alface são 3 plantas no espaçamento por linha, né? Entre linhas. Então, foi extremamente rápido aqui, tá? Aqui o plantio que nós fizemos aqui de alface crespa, tá? Aí o bom aqui, ó, você só tira 2 ou 3 folhas e já pode ensacar, porque a verdura está limpinha, não teve nenhum contato com a terra. E aqui todo o sistema aqui de irrigação, sistema por aspersão, tá? Então a água ela escorre aqui pelo plástico e vai entrando aqui nos furos onde tem a planta, tá? A única coisa que foi feito é um furinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem uns furos aqui. Esses furos aqui é onde a gente coloca o adubo de cobertura. Aqui é alface romana, tá? Olha que beleza que ficou a verdura. Extremamente bonita, limpa, livre de doenças, livre de ataque de pragas, tá? E aqui são os furos que você faz entre as
as plantas para fazer a adubação, né? Principalmente nitrogênio, que se faz 3 adubações aí da base de nitrogênio aí no ciclo da cultura. No mulching plástico não dá não colocar só apenas no chão, né? A gente, como tem a horta na telha, nós bolamos aí um sistema de colocar o mulching na telha também, porque evita espirrar a terra no chão, você mantém mais tempo o solo úmido, e a verdura sai bem limpinha. Então nós fizemos isso tanto na horta da faculdade como naqueles modelos que montei lá na horta lá da fazenda. Então aqui tem mais ou menos um videozinho mostrando como que a gente fez para prender o plástico, né, no canteiro, na telha. Colocando o mulching plástico na horta suspensa. Antes de colocar o mulching plástico sobre o canteiro, incorpore a adubação. Nesse caso, colocamos torta de mamona com farinha de osso, que será o suficiente para o desenvolvimento da nossa cultura. Para forrar o canteiro, estique a lona plástica. E para fixar na lateral, usamos tubo de esgoto 40 mm. Esses tubos foram cortados com tamanho de 15 centímetros. E por essa eu não esperava. Peraí. Ao enrolar a lona ou a sobra da lona, grampeamos com o tubo, que para facilitar cortamos na diagonal e utilizando esse tubo como um grampo. Dessa forma a lona vai ficar bem presa na lateral da telha canaletão, facilitando assim a fixação do mulching plástico. Primeiro vamos colocar os grampos com tubo de PVC em uma das laterais e posteriormente vamos esticar a lona pelo outro lado. Vocês podem ver que ficou bem fácil para encaixar e fomos espalhando esses grampos na lateral da telha. A vantagem de colocar o mulching plástico no canteiro de telha é que não há necessidade de mais pessoas para fazer esse trabalho. Como vocês podem ver, uma pessoa sozinho consegue esticar a lona e grampear com tubos de esgoto 40 mm. É muito simples. Com cano de PVC usado, fazemos algumas pontas diagonais utilizando uma serrinha e agora é só furar a lona no espaçamento de plantio. Como aqui vamos plantar o alface, estamos colocando um furo distanciado do outro com 25 a 30 centímetros. No intervalo entre uma planta e outra, plantamos a rúcula, uma vez que a ideia aqui é plantar no sistema de plantas companheiras. Vocês viram que o plantio foi um sucesso. Agora chegou a hora de colher a rúcula
e deixar espaço para que a alface continue o seu ciclo, podendo assim colher duas culturas no mesmo canteiro, sem utilização de muita mão de obra, com baixo consumo de água e sem necessidade nenhuma de controle de ervas daninhas. Essa técnica é bem difundida, seja na agricultura convencional ou na agricultura orgânica. Nesse sistema de cultivo, chegamos a ter a economia até de 1/3 do consumo normal de água. No próximo vídeo vou ensinar como montar um sistema automático de irrigação de baixo custo. Bom, a aula de hoje foi sobre a utilização do mulching plástico, né, na olericultura. Na próxima aula eu vou falar sobre irrigação, né, e vou aproveitar aí ensinar vocês aí a montar um sistema automatizado de irrigação usando um relé de máquina lavar-roupa e um timer, que aí é extremamente baratinho para você, inclusive, que tiver uma horta aí e não pode estar todo dia para molhar, você tem a facilidade de deixar ele automatizado para abrir e fechar a torneira e molhar sem a presença de vocês lá no local. Tá? E serve inclusive para montagem de projetos. A única coisa que vai precisar é de um ponto de energia elétrica. Então, queria agradecer vocês aí pela paciência para assistir mais essa aula. Nós vamos no próximo sábado mais uma aula falando sobre as técnicas de irrigação usadas em olericultura, e aí na outra a gente já programa a P2, tá bom? Aí encerramos o semestre, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês aí, tá bom? Até mais.